Seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Janeri. Nesses últimos 12 meses, eu atuei nos bastidores de grandes projetos do mercado digital. Hoje a gente começa a nossa série Papo de Valor, que serão 15 episódios, e cada episódio a gente vai ter um ingrediente que essas pessoas aplicaram dentro dos seus projetos, que tiveram uma realização profissional, e eu tenho certeza que a gente vai poder dividir aqui o passo a passo disso daí. Todo encontro a gente vai falar do que realmente as pessoas fizeram, do que as pessoas aplicaram, e eu tenho certeza absoluta que você vai poder aproveitar isso na íntegra. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que de fato entende como é que o consumidor pensa, como é que as pessoas pensam. Afinal de contas, foram 700 lives, foram 2 anos consecutivos à frente de um projeto incrível, e eu tenho certeza que ela vai poder acrescentar bastante. Seja muito bem-vinda, Janine Janeri. Flop. Muito obrigada pelo convite de estar aqui nessa inauguração. Meu coraçãozinho, assim, ó, tá batendo bem forte com esse projeto. Foi um ano, né? Um ano que, para mim, foi bem desafiador, porque você saiu do nosso projeto para entender como é que funciona os bastidores, porque nós estávamos com muitos desafios no nosso negócio. Então, o grande lance foi você sair, ver com outros olhos, e agora você tá voltando muito mais maduro, com muito conteúdo, sabendo o que acontece, sabendo passo a passo, e eu tenho certeza que agora é o momento de você fazer aquilo que você foi predestinado a fazer, aquilo que você ama fazer. E o mais legal de tudo é que na receita do bolo, o primeiro ingrediente é um ingrediente que me lembra muito você, porque você, quando fala desse ingrediente secreto, você me vem à cabeça pela sua persistência, pela forma como você encara as coisas que acontecem, por às vezes você levar uns tombos e eu achar que falar, meu Deus, oh meu Deus, que se fosse comigo eu ficar caída lá, né, morta, enterrada, e dali a pouco você levanta e você vai, e aí você me fez entender que o primeiro grande ingrediente secreto é objetivo definido. O que é, criatura amada, que eu quero da minha vida? Esse é o grande segredo, esse é o primeiro grande ingrediente, e esse é o tema do nosso papo de hoje, é o desejo ardente de eu conquistar um objetivo que eu defini, independente do que vai acontecer. Porque na nossa vida, em tudo, desafios acontecem, não acontecem? E aí, se a gente desiste no primeiro obstáculo, é desafiador. Então, o desejo ardente é aquilo que vai fazer a gente permanecer independente dos tombos que a gente levar. Exatamente. Então, anota aí. O primeiro ingrediente é o objetivo definido. Você precisa saber o que você quer. Precisa ter clareza absoluta para que você quer empreender ou fazer uma solução ou criar algo para o mercado para os próximos 12 meses. É importante ter isso daí em mente. Você sabia que cada 100 pessoas, 95% delas não sabem qual que é o seu objetivo de vida? E eu sei o motivo delas não saberem qual é o seu grande propósito, porque a gente tá falando de propósito de vida, né? Olha, gente, ela vai entregar o ouro. Quando a gente fala de ter um objetivo definido e esse objetivo definido estar atrelado com um desejo ardente, a gente fala de coração. E quando a gente fala de coração, a gente fala de Deus. É impossível eu sentir qualquer coisa se meu coração pulsar se não for de Deus. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui na Terra. Então, eu tenho o meu, você tem o seu, você que está aí assistindo tem o seu, cada um de nós temos um propósito definido. E aí, o que acontece? Nesse mundo de grandes distrações, eu fico vendo, ainda mais agora, né? Com todo mundo que tem Instagram, todo mundo tem sucesso, todo mundo sabe de tudo, todo mundo dá aula de tudo. E aí eu vejo lá o Instagram do fulano, a pessoa tem sucesso, do ciclano, do outro. E quando eu me vejo, eu falo, meu Deus, quem sou eu na fila do pão todo que eu já não sei mais nem quem que eu sou?
E aí a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais perdidas por qual motivo? Por conta da influência externa. Hoje é muita coisa, é muito barulho, é muito agito, são muitas opções. E aí eu falo que não existe sucesso sem autoconhecimento. Não existe sucesso sem inteligência emocional. Porque no mundo onde a grama do vizinho é sempre mais verde, se eu não me controlo, eu vou ficar olhando a grama e comparando a minha vida sem saber que a grama do meu vizinho é artificial. Então, trabalhar com o propósito de vida atrela o autoconhecimento, atrela a mentalidade. Porque se eu apenas decido que eu quero fazer isso, vou lá pro Sebrae, começo a fazer os cursos, eu tô taxada lá nas 95% das pessoas que desistem. Agora, quando eu me atento ao meu coração, quando eu me conecto com o Criador, quando eu começo a entender que aquilo foi feito para mim, só que entre o plantar e o colher existe o cultivar. Você sabe que existe uma diferença entre o querer e o desejar. Você sabe qual que é essa diferença? Qual é a diferença? O querer é apenas a semente. O desejar é a semente, é o solo fértil, é a chuva, é o agricultor. Entende? Então, quando eu só quero, eu só tenho uma semente. Agora, quando eu desejo do fundo do meu coração, meu amigo, eu posso cair, eu posso me ferrar, tudo pode acontecer, mas eu entendo que faz parte do processo, faz parte do aprendizado para que eu possa ir para um próximo nível. Porque se não tem desejo ardente, se não tem objetivo definido, ah, meu Deus, atalhos, né? Fala um pouquinho dos atalhos da vida. Eu vou trazer isso de um jeito mais claro para que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui fique mais simples para você entender. Depois de toda essa explicação que a Janice deu, eu vou trazer aqui de modo prático. Você precisa ter um objetivo definido. Então você vai escrever, você vai pegar uma folha, um papel e vai escrever quais são suas 3 principais metas ou objetivos para o ano. Se você reparar, as 3 estão envolvidas. E aí você vai escolher apenas uma única. Seja, quero emagrecer, quero juntar 100 mil reais, quero construir uma empresa do absoluto zero, quero começar uma nova profissão, quero estudar inglês, quero ter um filho, quero aumentar a minha renda passiva, quero construir uma casa, quero fazer 2 viagens. Ou seja, é um único objetivo. Você vai escrever isso num papel, vai dobrar esse papel e vai guardar contigo. Sempre, absolutamente sempre, quando você estiver mentalizando o que você colocou para você, é impressionante como as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque é clareza. E clareza. Foco no objetivo, né? E foco no objetivo. E como que as pessoas travam aqui? Existe um passo a passo para fazer isso. Mas eu não acredito que as pessoas tenham resultado se elas não colocarem ação nisso. Nesses últimos 12 meses de estudo, trabalhando no making off mesmo de grandes projetos empresariais, eu descobri uma coisa. As empresas que ditam ou que criam ritmo de mercado são aquelas que agem primeiro. É aquelas que entendem que elas precisam comunicar do jeito mais rápido para que elas eduquem os consumidores dela. Vamos lá, do jeito prático. Por que hoje as pessoas não fazem atividade física? Você acredita que só um aplicativo venda hoje? Não. O prospecto precisa ser educado. E como que você educa? Entregando uma receita simples, exercícios rápidos de 5, 7, 10 minutos, uma comunidade que te apoie nos momentos mais difíceis,
Um trabalho onde que tenha gente ali por perto e que coloque o passo a passo, um direcionamento para você alcançar grandes resultados. Então, é isso que eu acredito que a partir de agora, grandes empresas ou grandes projetos ou grandes negócios precisam investir em experiência do cliente para que, de fato, eles comecem a aplicar isso no dia a dia. Faz sentido? Total sentido, total sentido. Quem não gosta de se sentir único, né? Eu fico louca, eu fico maluca com esse negócio de quando toca o celular, aí vai uma operadora te oferecer lá um novo plano e aí fala, por favor, Janine, daí você fala, sei lá, você falou alguma coisa, é nítido que é o robô, né? E isso é tão... Eu sei, inteligência artificial, enfim, mas e tá sendo trabalhado para cada vez mais para parecer mais real. Mas quando eu sinto que realmente é uma pessoa, quando eu tô ali como centro, como as pessoas tá se importando, né, com as minhas necessidades, isso faz total diferença. E para mim uma grande referência na experiência do cliente é a Disney, né? A Disney, ela mostra o quão é possível você tratar cada cliente seu como se fosse único, independente da quantidade de pessoas que você tenha no seu portfólio. Olha só que interessante. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer, eu quero que você me responda. Vamos lá. Você acredita, de fato, que só o desejo ardente, o primeiro passo, é suficiente? De onde que você acredita que vem o desejo ardente? De uma dor, de uma causa, de uma visão, de um inconformismo? O que você acredita que seja? Excelente pergunta. Eu acredito muito que vem do inconformismo, né? De uma dor muito forte sua. No meu caso, vou te contar rapidamente. Nasci numa família de pessoas que trabalham em empresas. Nunca nem pensei na possibilidade um dia de empreender, né? Antes de sair da minha casa, quando eu morava, né, ali com a minha família. E então, na minha cabeça, sempre foi muito óbvio eu trabalhar em empresa. Aqui entra, né, a questão da nossa mentalidade, que é a mentalidade programável. O mundo que eu vejo com os meus olhos é o mundo que eu crio na minha cabeça. Então, o que foi que eu criei na minha cabeça? Eu criei que eu também seria uma pessoa que trabalharia em empresas. Como eu via minha mãe, minhas tias e, enfim, todo mundo ali trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar em empresa. Uma das empresas que eu trabalhei era na zona leste de São Paulo, eu trabalhava na zona oeste, e eu pegava ônibus, trem e metrô para ir trabalhar. No metrô, era aquele metrô abarrotado de gente. Eu entrava às 8 horas da manhã, então eu saía de casa às 6. Aí eram 2 horas de transporte público. E aí eu ficava assim, ó, gente, não é possível que essa aqui é a vida adulta. Não é possível que é isso aqui que eu vejo que as pessoas adultas fazem. E aí eu ficava olhando aquilo, aí as mulheres chegavam na empresa e começavam a falar que deixaram o filho doente, não sei o quê. Eu falava, gente, mas a vida adulta é muito chata. Não, peraí, quando eu for mãe, eu não quero isso aqui pra mim. E aí eu ficava incomodada de ver uma situação daquela. E aí eu ficava buscando na minha cabeça como que eu não viveria aquilo. Mas eu não sabia claramente que o empreendedorismo me abriria portas para que eu pudesse ter qualidade de tempo, disponibilidade geográfica e trabalhar perto da minha família, que era o que faria sentido para mim. Então, dor. Fui abandonada pelo meu pai, fui rejeitada, comecei a trabalhar em empresa que eu olhava aquilo e falava, isso não pertence a mim. E eu comecei a criar na minha cabeça como eu viveria coisas diferentes. Então, veja, não era claro o empreendedorismo. Eu só sabia que eu não queria mais aquela vida para mim. Aí a gente entra aqui na estatística, que a cada 100 pessoas, só 5. Eu fazia parte dos 95%. E eu sabia o que eu queria? Não sabia. Eu só sabia o que eu não queria mais. Entende? Então,
É aqui que tá o grande gap. As pessoas precisam entender, precisam parar e precisam começar a se questionar o que é que eu quero. Então, veja, lá atrás, eu parava e falava, gente, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero, tá, mas o que você quer? E eu levei anos para saber o que eu quero. Então, esse seu exercício que você passou agora para as pessoas, pode ser que elas não descubram em um dia, pode ser que elas não descubram em uma semana, pode ser que elas levem anos. Só que onde a gente foca, expande, entende? E com esse mundo de facilidades que a gente já falou aqui, quando eu paro para ficar olhando a vida do outro, o outro construindo o filme da própria vida, eu deixo de construir o filme da minha própria vida. Então, qual é a sua dor? Para um minutinho e olha para a sua dor. O que você passou, o que você superou e que se você abrir a sua boca, você vai evitar que outras pessoas passem pelo mesmo que você passou. Então, no meu caso, foi empreender. Eu não queria que meus filhos ficassem 12 horas dentro de uma escola. Sabe qual que é o maior problema das pessoas hoje em dia? Elas não sabem o que elas querem. Exato. É esse que é o grande ponto. Igual eu lá atrás, eu não sabia. Mas, para eu saber o que eu queria, eu levei anos. Talvez eu só fui saber com clareza o que eu verdadeiramente queria quando eu me tornei mãe. Até lá, eu me sentia Eu fui feliz, não é isso. Mas é que... Sabe aquele sentimento de quando você fica andando em círculo e nada te preenche? Você olha as pessoas saltitantes, você olha as pessoas com entusiasmo, você olha as pessoas vivendo vidas felizes, aí você fala, gente, por que eu não? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família, mas ainda falta alguma coisa. Sabe, você já sentiu isso? E o que é essa falta? É o desejo ardente. É a gente conectar o nosso coração literalmente na tomada, sabe assim? Para fazer o negocinho pegar fogo. Porque só quando o coração bate forte é que a gente sabe que a gente se conectou com Deus. E só quando a gente se conecta com Deus é que a gente sabe que a gente está no caminho certo do objetivo que tem propósito. Fez todo sentido. Eu falo que a vida é o resultado das tomadas de decisões que a gente teve até hoje. Então, isso é fundamental. Você precisa desenvolver um desejo genuíno para que, de fato, você comece a entregar algo que seja diferenciado. A gente não está aqui para ser cópia dos outros ou para fazer coisas iguais ou para fazer coisas diferentes. Nós estamos aqui para criar coisas únicas que, de fato, impactem a sociedade brasileira. Quer ver uma coisa que todo mundo vai falar, nossa, agora, qual que é a palavra da moda? Qual que é a palavra que todo mundo fala? Qual que é a pergunta que eu mais recebo na caixinha? O que é o negócio do momento? Procrastinação. Aí eu até brinquei, né? Fiz um vídeo esses dias, eu falei, eu procrastino, você procrastina, ele procrastina, nós procrastinamos, vós procrastina, todo mundo procrastina. E por qual motivo que a gente procrastina? Porque a gente não tem a clareza dos processos que a gente precisa colocar na nossa vida. Não tem a clareza de onde vai chegar. Exatamente. E para quem não sabe onde vai chegar, criatura amada, qualquer caminho serve. E aí, às vezes, eu pego um caminho que é cheio de buraco, eu pego um caminho que é mais longo, eu pego um caminho que não tem um atalhozinho lá para me levar para onde eu quero ir. Mas eu tenho uma teoria sobre procrastinação de hoje em dia. As pessoas procrastinam porque elas estão com overload de informações. E isso vem do desejo de querer fazer um monte de coisa. É de coração, é genuíno mesmo. E aí elas criam sentimentos de frustração, porque elas não conseguem. São muitos objetivos. Eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma família, eu quero ter um cachorro no meu apartamento, eu quero ter uma casa na praia, ou seja, são muitos objetivos. Então, e a gente deve isso principalmente na pandemia.
a gente utilizou muito, e a gente já falou sobre isso, sobre FOMO, Fear of Missing Out. As pessoas ficaram com medo de perder as oportunidades na internet. Então, por isso que elas consumiam muito conteúdo. Então, isso trouxe à tona. E, com esse medo, as pessoas levaram à procrastinação. Mas é muito simples. Se você tem um desejo ardente, você tira todas essas distrações de lado e foca no único objetivo. Sensacional. É igualzinho a história que eu conto do moço que foi velejar, né? Então, Exato. assim, é muito... Resumindo rapidamente aqui, ele pega lá o barquinho dele, vai velejar, e aí ele vai olhar a bússola. Quando ele olha a bússola lá toda maluca, perdida, e aí ele descobre que tinha um monte de ferro. E o ímã da bússola fica perdido com ferro. Então, o que isso faz a gente aprender e entender? Que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente aprendeu lá em física, né? Quando a gente estava no 5º, no 6º ano, sei lá que ano que foi. Mas a gente aprendeu isso. Então, é sempre o barco, ele não chega a 2 portos ao mesmo tempo. Primeiro ele vai num porto, depois ele vai para outro porto. Então, o grande lance é a gente saber para onde a gente vai, saber o caminho que a gente vai pegar, porque daí a gente sabe os nãos que a gente precisa falar, a gente sabe dos nãos que a gente vai ouvir. Quando a gente faz as coisas com intencionalidade, pensando de uma forma racional, a gente começa a transformar as coisas para o modo real. A maioria das pessoas estão tão conectadas ao coração de uma forma diferente, não ao trabalho com propósito, mas conectado ao coração de emoção. Sabe assim? Elas ouvem, elas não ouvem. Na verdade, assim, a gente tem o ouvido, né? E a gente ouve porque nós temos ouvidos. Então, se eu não quiser ouvir, o que eu tenho que fazer? Colocar o dedinho aqui, lá. Agora, qual que é o grande lance? A gente precisa escutar. E o que as pessoas estão fazendo? Escutando com as suas emoções. Você já viu aquele lance de você escrever alguma coisa no WhatsApp de alguém? A pessoa fala, nossa, por que você tá falando desse jeito? E você fala, não falei de jeito nenhum, você que tá contornando as coisas. Então, por que comecei a falar isso? Eu já nem sei lá, mas me perdi. A pessoa é o que deseja. Isso que é o mais importante. Ela precisa estar o tempo todo pensando num único objetivo. Dia e noite. Dia e noite. Até se tornar uma ideia fixa. E o cartãozinho que você pediu para as pessoas fazerem lá? O segredo dele é você, na sua primeira hora da manhã, ler, se concentrar, sentir, imaginar e se visualizar como se você já tivesse conquistado esse seu grande objetivo. Isso traz autoconfiança, que é o nosso segundo episódio que nós vamos falar sobre autoconfiança. Olha só que interessante, e com uma coisa ligada na outra. Não tem como a gente ficar pulando etapas. E tem gente que vai falar assim, ai meu Deus do céu, não, mas eu preciso aprender coisas técnicas, eu não preciso aprender sobre uma mentalidade de sucesso. Deixa eu só contar uma coisa sobre isso. Quando eu assumi um projeto nesse último ano, quando nós chegamos, ia acontecer um evento em 3 ou 4 dias, e a gente só estava com 20% preenchido da capacidade do que realmente a gente gostaria de apresentar. E a primeira coisa que veio na nossa cabeça é o seguinte, não vai dar. Mas a primeira coisa que eu tive setado na minha cabeça é o seguinte, o que eu preciso fazer para que de fato eu tenha esse número de pessoas dentro do programa que a gente quer apresentar. E a gente trabalhou incansavelmente em cima disso. Resultado, foi batido o que a gente queria em 3 dias. E olha só que interessante, não é o que você recebe de informação que vai ser a tomada de decisão, mas é o que você já tem setado que aquilo vai acontecer. Exatamente. E aí, não importa, eu sempre falo para as empresas, não importa o como é processual. O importante é que todo mundo esteja alinhado mentalmente para que aquilo aconteça. Perfeito. É sinergia. Aí eu falo que é o sistema de engrenagem. A gente cria looping
de soluções de problema na nossa cabeça. Então, a equipe, a empresa inteira fica alinhada com relação a isso. Isso funciona na família, isso funciona no trabalho, isso funciona no esporte, isso funciona em qualquer lugar, tá? Porque uns dizem que é a lei da atração, né? Não é a lei da atração. A lei da atração é uma lei secundária. Isso eu falo que é a lei da vibração, que é a lei primária. Você vibra, e não é pensamento positivo, não. Você vibra porque você tem certeza que aquilo já aconteceu, é um fato, é uma ideia fixa. É o coração, né? A maior energia que existe é a energia que está centrada no coração. Falam que então, é da cabeça, né? Não, é do coração. Do coração. Do coração. Se você acha que pode, ou se você acha que não pode, de qualquer maneira você tá certo. Se você, vou fazer um evento e daqui 3 dias ele vai acontecer e eu tô com 20% da minha capacidade. O que você acredita? Que vai dar certo? Ou você acredita que vai dar ruim? Você tem razão naquilo que você acredita. Então, e aí tem gente que fala assim, mas essa turminha aí do pensamento positivo, não é só pensamento positivo, não. Agora, se você pensar, se você vibrar mais, agir, essa é a grande força motriz para as coisas acontecerem. Agora, se você ficar lá deitado na sua cama, comendo pipoca, pensando positivo, aí eu concordo que as coisas não acontecem. Para você ter uma ideia, o explorador Robert, que fez a primeira escalada para o Polo Norte, ficou 24 anos com aquilo na cabeça para realizar. Joana d'Arc com França, Napoleão Bonaparte com o descobrimento da América, Paulo com a disseminação do cristianismo. Isso tudo vem do fruto de um desejo ardente. E as coisas levam tempo para acontecer, né? Eu gosto bastante de contar a história do bambu chinês. Do bambu chinês. Quando a gente está falando de projetos, de negócios, de objetivo definido, que as coisas têm tempo para acontecer. E o bambu chinês é assim, ó. Você planta a sementinha lá na terra e aí são 6 anos. 6 anos para você ver o primeiro brotinho para fora da terra. A maioria das pessoas até desiste. Fala, isso aqui não vai crescer mais não. O solo não estava fértil para essa planta. Só que não. O que acontece? O bambu chinês, ele atinge uma altura muito grande. Se eu não me engano, são 10 metros. E isso em apenas 3 meses. Então, para que ele possa suportar a altura, ele precisa crescer em profundidade. Ele precisa ter a base forte para que possa sustentar onde ele vai. Gente, é o seguinte, não tem mistério, a conta vai fechar da seguinte maneira. Você quer ter sucesso nível 10? Então a sua entrega tem que ser nível 10 e a sua cabecinha tem que saber que vai ser nível 10 de problemas para serem resolvidos também. Não adianta imaginar que você vai plantar, o negócio vai crescer e não vai cair, entende? Então, assim, a gente tem que ter na nossa cabeça o pensamento de que, o bambu chinês, então foram 6 anos para ele se fortalecer, para então ele crescer com essa presteza toda. Na minha vida também vai ser assim. Eu vou levar tempo, só que esse tempo vai me preparar para os grandes desafios que eu vou enfrentar quando eu assumir esse posto. Faz sentido para você? Com certeza faz sentido. As pessoas precisam entender que eu não acredito em mudança num final de semana de treinamento. Eu não acredito num dia. Eu não acredito em horas. Eu acredito num programa de treinamento. É o que de fato funciona. Esses cursos, imersões que existem por aí, ele desperta a consciência. Eles tampam alguns gaps e funcionam para isso. Mas para que de fato você tenha resultados concretos, escaláveis e que lá na frente você cria um ecossistema, recorrência no mundo dos business, você precisa implementar isso durante 90 dias. E por que não são 90 dias? Essa que é a grande sacada. 90 dias é o tempo suficiente para você metrificar seus resultados. É o tempo suficiente para você metrificar seus resultados. 90 dias você consegue implementar rotina, depois isso se torna um hábito. Você teve implementações de ações que funcionam e que não funcionam. Você precisa desenvolver uma capacidade analítica de cuidar do que realmente está fazendo sentido naquele momento ou não. Eu falo que é mais o momento de criar muita energia com ação massiva para você ter resultado.
e aí você descarta. Eu não acredito que você tá aqui hoje e a sua vida vai mudar no final de semana. Muito pelo contrário, é um despertar de consciência. De forma alguma. E para você ter sucesso no seu CNPJ, você tem que ter sucesso no seu CPF. Né? Primeiro o seu sucesso acontece dentro de você, depois o sucesso acontece na sua empresa, e aí isso também leva um tempo para ser escalado. Vou deixar aqui 6 atributos de uma pessoa de sucesso, onde eu converso bastante com as minhas mentoradas lá do AMI. E o desejo o desejo ardente mais o objetivo definido faz parte desses atributos. Antes disso, sucesso, gente. O que é sucesso para mim é sucesso diferente para outra pessoa. Mas sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. Que fique claro isso. Continua. E é bom até a gente aprofundar isso. Porque a grande maioria das pessoas medem sucesso com o quê? Com dinheiro. E aí que vem o pulo do gato. Sabe como que metrifica isso? Pela superação da pessoa. Exato. Exatamente. Não é só dinheiro, até porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que também não são felizes, que não se consideram pessoas de sucesso. Muito que CNPJ milionário com CPF falido. Exatamente. Exatamente. E aí, isso fez a gente chegar aos 6 atributos de uma pessoa de sucesso. Quais são os 6 atributos? Primeiro deles, definir uma meta financeira. Isso é extremamente importante. Quanto? Quanto vai gerar o seu negócio? Isso foi a primeira coisa que nós nos alinhamos. Com clareza, Exato. em detalhes. Quanto? Quanto? Segundo passo, um plano definido, um objetivo definido. Então, o número 1, eu vou ganhar tanto. Esse aqui é o meu objetivo definido, que é o segundo. O terceiro é buscar novas fontes de renda e não colocar seus ovinhos lá sempre na mesma cestinha. Sempre buscar oportunidades, onde você pode desenvolver negócio, porque a mente empreendedora tá aí, né? Ver soluções e monetizar com as soluções. Hoje, principalmente no mundo online, a gente tem diversas opções para isso. O quarto é você se cercar de pessoas de sucesso. Porque veja comigo, você tem um desejo ardente, você tem um objetivo definido. E aí você tá num ambiente de pessoas que não acreditam em você, que não acreditam no seu objetivo, que têm crenças, que não foram programadas para isso. Como é que você vai fazer? O ambiente, ele é maior que tudo. Então, se eu não estou num ambiente onde as pessoas pensam grande como eu penso e começam a visualizar coisas sem me achar doido, eu não vou para lugar nenhum. Quinto, elas escutam. Lembra que eu falei a diferença de ouvir e de escutar? Tem uma diferença, hein? Então, para de ouvir e começa a escutar. E a escuta é afetiva. Sabe aquela escuta que você escuta de verdade? Sabe, hoje as coisas estão tão rápidas que eu começo a falar e você, na sua cabeça, já começa a dar um fim para a sequência daquilo que eu tô falando. Então, a gente precisa parar de ouvir, começar a escutar e sem julgar. E, por fim, elas acreditam que elas irão vencer. Porque, veja bem, lá no metrô, quando eu andava de metrô, há sei lá quantos anos atrás, eu não tinha claro onde eu queria chegar. Hoje eu tenho claríssimo onde eu vou chegar. Só que, pensa num quebra-cabeça. Quebra-cabeça da fotografia dos nossos sonhos. Quando a gente começa a pegar as pecinhas, a gente começa a ligar os pontos. Então, o seu primeiro negócio não vai ser definitivamente esse negócio. Então, de quando eu tive a certeza de que eu não queria mais, foi um processo que passou por fotografia, que passou por estudos, que passou por formações, que passou por várias coisas para eu chegar até aqui como treinadora comportamental e saber o rumo das coisas, entende? Então, a clareza para que você tenha um objetivo definido, ela não vai vir assim, ó. Então, não desista, criatura amada. Quando você tá em movimento, as coisas estão acontecendo. Se eu paro, tudo que tá parado tá morrendo. Olha o rio. O que tá parado ali na curva do rio é o quê? É o lixo.
É só aquilo que não tá prosperando. Por quê? A água que tá em movimento, ela tá limpa, tá fluindo, tá acontecendo. Então, a Jane está aí falando, o Fábio tá falando de eu ter um objetivo definido, mas eu não sei o que eu quero. Ah, e a pessoa não tem o ambiente para isso. Como é que ela se conecta no ambiente? Gente, mas hoje a coisa mais fácil que tem é você se conectar num ambiente. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É a pergunta clássica. É a afirmação. Posso trazer um exemplo daqui? Pode. Olha só como que você precisa estar preparado para as oportunidades. Nesse último projeto, o que aconteceu? Eu não tinha acesso nenhum a essa pessoa. Nenhum, zero. E aí foi publicado nos stories que ela estava precisando por uma vaga Y. E eu sabia que aquela vaga Y era a porta de entrada para eu apresentar, de fato, o valor que eu tinha para o mercado. E, pasmem, eu fiz isso, postei e uma semana, preenchi o formulário, né? E uma semana depois eu já estava trabalhando com essa pessoa. Eu falo que as oportunidades só vêm em forma de trabalho. Não existe por outro lugar que ela entra. Não é num ecossistema de relacionamento, não é você ficar comprando cursos, comprando mentorias, é você ser útil para a pessoa. O que adianta comprar curso, comprar mentoria se não é feito? É se preparar. Pronto. Nossa, aquela pessoa teve sorte. O que é sorte? Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então tô aqui todo dia, estudando, me preparando, evoluindo, aprendendo. De repente vai aparecer uma oportunidade que vai fazer assim, só que eu estava pronta para aquele momento. Então, enquanto a oportunidade não aparece, qual que é a nossa obrigação? De se preparar, de estar pronto. Ah, nossa, na minha vida nada acontece porque a oportunidade na vida de todo mundo e na minha não. O que você está fazendo, criatura amada? Para ser digno de receber isso aí que você tanto pede. Você está se preparando? Se você recebe isso que você tanto quer hoje, você vai conseguir dar conta? Por qual motivo que as pessoas que ganham lá na... Como é que é o nome do negócio? Nesse sorteio que tem aí de loteria, de cena, eu não sei o nome. Por que as pessoas que ganham, elas empobrecem, né? Tão rapidinho? Pelas facilidades. Pela mentalidade. Então, a gente tem que, pleno século, né, que a gente vive, parar de querer viver um mundo de facilidades, de prazeres, lembrar que autorresponsabilidade entra aqui. Vida adulta exige fazer o que a gente não quer fazer, infelizmente, porque se a gente for fazer, né, agir como uma criança mimada, fazendo só o que a gente quer fazer, as coisas realmente não vão acontecer. E, infelizmente, 95% das pessoas ainda agem assim. Então, por esse motivo... Tem uma definição de um objetivo. Pronto. Primeiro ponto. Esse é o nosso primeiro passo, nosso primeiro episódio de 15. E para você colocar de vez, você precisa saber o que você quer, criatura amada. Não é verdade? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, tarefa para as pessoas fazerem, para daqui uma semana nós estarmos aqui novamente. Vamos lá, então. Tarefa. Papel e caneta na mão. Exatamente. Folha em branco. Em caneta. Branco. E coloca lá, e coloca tudo o que você quer. Então, por exemplo, eu quero morar numa casa na praia, no campo. Coloca lá em detalhes. Essa casa tem quantos andares? É térrea? Quem mora com você? Coloca lá tudo em detalhes. O que você quer? Aí você vai focar em um único objetivo. Esse único objetivo você vai escrever num papelzinho. E aí você vai ler este papelzinho de manhã na hora que você acordar e à noite, antes de você ir dormir. Ah, se eu fizer isso, as coisas vão acontecer para mim? Não. Se você não fizer ação nenhuma, não vai acontecer. Não adianta, gente, não é lei da atração. Isso é pro seu... Eu vou ser claro, vai. Isso é pra sua mente realmente acreditar que você consegue realizar aquilo. Isso é pra reprogramar. É uma reprogramação mental. Exatamente. Porque assim, Ah, mas como eu vou fazer isso? Cara, é aqui que vem a chave. O seu cérebro vai arrumar o como você faz isso. É impressionante.
É aqui que tá a chave. Tá? O como não se importa. As coisas vão acontecer. É impressionante. Fábio, mas não funciona. Funciona demais. E não sou eu que estou falando. Você já fez? Não fez. Então você não sabe que funciona. Exato. Funciona, mas você precisa fazer. Funciona demais. É a mesma coisa que academia, né? As pessoas vão lá, fazem matrícula pro ano inteiro, nunca frequentam a academia e falam, mas não tá fazendo efeito? As coisas não funcionam assim. As ferramentas, elas estão aqui, sendo entregues. Só que daí quem tem a responsabilidade de pegar a caixinha de ferramentas e usar as ferramentas, não é? Valeu a pena esse primeiro papo? Top. Foi demais. Papo de valor. Lembrando que, independente se isso cause pra gente um sentimento de alegria ou de rebeldia, somos nós que criamos a nossa própria realidade. Então, assim, independente, sua vida tá maravilhosa agora, seus resultados estão bons, parabéns. Isso é fruto dos seus pensamentos e das suas ações. Agora, se sua vida não tá boa, seus resultados não estão legais, se você não tá onde você gostaria de estar, e aí fica culpando o seu marido, as circunstâncias, o governo, o presidente, tá na hora de trazer a autorresponsabilidade aqui pro peito e entender que para que as coisas mudem, eu preciso mudar. Para que as coisas aconteçam, eu preciso fazer acontecer. Todas as outras criaturas do mundo estão hoje no seu habitat. Todas. Menos a gente. E por que tem tanta gente perdida? Sabe por quê? Por qual motivo? Porque elas estão desorientadas. Deus deu a capacidade para nós criarmos o nosso próprio sistema. Por isso que nós temos imaginação para criar a nossa própria realidade. É assim que funciona. Nós estamos desorientados. Por isso que nós precisamos criar nosso sistema. Perfeito. Ambiente. Ambiente é tudo. Enquanto eu não estou influenciando no meu ambiente, eu preciso mudar, né, o ambiente e me tornar a pessoa que vou me gabaritar para transformar o meu ambiente. Você é seu próprio ambiente, mas isso você primeiro precisa desenvolver capacidade e habilidade para isso. Então, quer mudar? Muda de ambiente. Mas, cara, muda de ambiente. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que não tenha mudado de ambiente. Nossa, mas que forte isso. Como é que eu vou mudar de ambiente da minha família? Gente, temporário. Quando nós começamos a nossa jornada empreendedora, nós ficamos acho que 2 anos sem os eventos familiares. Porque a gente estava num processo, mas a gente sabia que tinha um tempo para isso acontecer. E hoje não, hoje nós somos o nosso próprio ambiente. Então, Exato. Hoje nós somos completamente blindados. Mas quando nós ainda não estávamos, quando nós estávamos no processo da reprogramação, aí a gente precisa tomar muito cuidado onde a gente lança as nossas sementes. Exatamente. Por isso que eu sou fã de mentoria. Acelera demais os resultados. Se você hoje não tem direcionamento, a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, procure um mentor. Que seja o quê? O exemplo, que seja skin the game, que aplica aquilo que fala. Procure um mentor. Mentor é o que traz resultado. Acelera demais resultado. Fechado? Fechado. Valeu? Muito. Primeiro episódio concluído com sucesso. Sucesso total. Papo de valor. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre autoconfiança. E autoimagem. Esse eu adoro falar. E eu tenho uns exercícios muito bons para autoimagem e eu vou trazer no próximo episódio. Bill e James. Simbora. Bora. Valeu, né? Bora pro próximo Papo de Valor. Gente, até mais. Valeu. Toca aí, James. Obrigado. Valeu. Tchau.